Olá, bem-vindos ao canal Leiros, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é A Metade Negra, lançado em 1993. O filme é baseado numa história de Stephen King sobre um escritor que cria um personagem que se torna real e começa a matar todo mundo. E o filme é dirigido por George Romero, mais conhecido por seus filmes de zumbi e tals. Antes de irmos à história, eu peço para que você deixe seu like, inscreva-se no canal e comente aí se você já viu esse filme, o que acha dele e tals. Ted Beaumont, desde pequeno, sempre quis ser escritor. Acontece que ainda adolescente ele começou a sentir dores de cabeça e ouvir sons estranhos, como se um bando de pássaros estivesse voando próximos a ele. Ele é levado ao médico e descobrem que Ted tinha absorvido um irmão gêmeo durante a gestação, e uma parte do gêmeo tinha se desenvolvido no cérebro de Ted. Era apenas uma forma grotesca, com olhos estranhos e algo que lembrava uma face. Os médicos fazem uma cirurgia e conseguem resolver esse problema. Desde então, o protagonista nunca mais ouviu os sons estranhos de pássaro ou teve outras sensações esquisitas. Passaram-se alguns anos e agora Ted se tornou pai de gêmeos e tem uma esposa chamada Liz Beaumont. Além disso, ele é professor e leciona literatura. Quanto ao sonho de ser escritor, o protagonista conseguiu realizá-lo, mas de uma forma curiosa. Ted criou o pseudônimo George Stark e com isso ele passou a escrever livros sobre este personagem chamado Alexis Machine, um psicopata capaz de fazer os piores atos. Os livros se tornaram um sucesso, só que eles eram considerados baixa literatura. Os críticos desprezavam esse tipo de obra, mas o público amava. E essa foi a razão para Ted criar o pseudônimo de George Stark, em primeiro lugar. Afinal, se ele se apresentasse como autor desse tipo de literatura, jamais seria respeitado pelos críticos. E tentando concretizar essas ambições de ser alguém respeitado pelos intelectuais, Ted utilizava o sucesso comercial e seus contatos editoriais para publicar outros livros com seu nome verdadeiro, isto é, Ted Beaumont. Porém, os livros de Ted, apesar de agradar os críticos, não vendiam tanto. Então ele tinha que lidar com esse dilema. Faço uma literatura mais popular e ganho uma grana, ao mesmo tempo que tento emplacar meus livros com histórias mais complexas, que as pessoas de modo geral não se importam, porém os críticos amam. Para jogar gasolina nesse dilema aparece Fred Clawson. Ele tinha descoberto que Ted Beaumont é George Stark através de um contato que tinha na editora que publica os livros de Ted. Assim, o que ele faz é chantagear o protagonista. Se Ted não lhe pagasse uma enorme quantia de dinheiro, Fred iria à imprensa revelar o que tinha descoberto. Isso deixa o protagonista bastante preocupado. O que ele faz a partir disso é ligar para os seus agentes, Rick e sua esposa Miriam Coley. Ao longo da conversa, eles acabam decidindo que o melhor seria revelar de uma vez por todas à imprensa que George Stark na verdade é Ted Beaumont. Assim não teria como o Fred chantageá-los. Com isso, eles armam uma campanha de publicidade utilizando o jornal. Este jornalista, chamado Mike, e seu fotógrafo vão à casa de campo de Ted. Lá eles tiram fotos do protagonista e Mike faz algumas perguntas a Ted sobre seu alter ego. O curioso é que Beaumont tinha todo um ritual em que ele meio que incorpora uma personalidade diferente para escrever seus livros como George Stark. Em vez de usar a máquina de escrever, George Stark apenas escrevia utilizando lápis e papel. Além disso, Lily sentia que seu marido ficava mais agressivo e parecia alguém diferente quando assumia a persona de George Stark. Por isso ela sentia desprezo por esse lado oculto de Ted. Para quem conhece a história de Stephen King, é muito interessante perceber o quanto essa coisa toda parece um retrato da vida pessoal dele em vários sentidos. Primeiro que um fã descobriu que Stephen King utilizava o pseudônimo de Richard Bachman para escrever outros livros. Porque teve uma época em que ele estava escrevendo tanto que o editor do King achou melhor ele dar uma maneirada. Assim passaram a publicar outros livros com o nome Richard Bachman. Mas até onde eu sei, o sujeito que descobriu essa parada não chantageou o King. Fora isso, o autor teve problemas com o alcoolismo em sua vida pessoal. E não é difícil pensar que ao beber muito ele poderia incorporar uma personalidade diferente, algo que sua esposa e família não deviam gostar. Você poderia taxar esse lado do King como a metade negra dele. Não sei se a ideia para essa história veio daí, mas acredito que sim. Não tem jeito, parte do artista acaba vazando para a arte dele. Nem sempre é um retrato fiel e até seria meio perigoso assumir isso, mas existe, digamos assim, relances de quem a pessoa é, de suas crenças ou até do que ela está vivendo naquele momento. De volta à história, após a entrevista é feito um enterro simbólico para George Stark, com lápide e tudo mais. Só que é aí que tudo começa a ficar muito estranho, porque o fotógrafo, quando estava passeando à noite, acaba vendo um sujeito sinistro pedindo carona. E aí ele para, porque
Porque sei lá, né? Enfim, acontece que o sujeito com estética de assassino é de fato um assassino e mata o fotógrafo. E ele parece muito com o Ted Beaumont, só que com um sotaque do sul dos Estados Unidos e roupa meio que rockstar. O mais curioso é que tinha um cara num posto de gasolina vendo tudo aquilo e para ele tava tudo de boa. Tipo, ele disse pros policiais que achou que o fotógrafo estava dando uma carona pro estranho. Eu acho que ele não sabe como carona funciona, mas tudo bem. No dia seguinte, Alan Pangborn, o xerife, é chamado para ir ao cemitério ver uma ocorrência. Esse Alan Pangborn é um personagem recorrente em várias histórias do King. Inclusive em outro filme que eu falei aqui no canal, Trocas Macabras, ele é o personagem principal. Enfim, Alan foi chamado pois o túmulo feito para George Stark tinha sido violado. Parecia que alguém tinha saído dali, como se uma pessoa tivesse de fato sido enterrada e de alguma forma tivesse escapado. Achando que era só um caso de vandalismo, o xerife não dá muita importância a isso. Não demora até o corpo do fotógrafo ser achado. Com isso, Alan Pangborn vai falar com Ted. Acontece que acharam as digitais do escritor na cena do crime. Durante a conversa, o protagonista fala sobre um homem que tinha lhe chantageado, Fred Clawson, que talvez pudesse estar por trás disso. Quando os policiais vão falar com ele, encontram o chantagista morto. E ele foi morto em uma maneira particularmente cruel e aterrorizante. Na parede tinha sido deixada uma mensagem escrita em sangue que dizia: "Os pardais estão voando novamente". Alan vai falar com Ted novamente, contando o que tinham encontrado e também falar sobre a mensagem na parede. Ele questiona se aquilo significava algo para o escritor. Ted diz que não, mas a verdade era outra. Os pássaros, ele pensou, eram os sons que ele ouvia quando criança. E tais sons tinham parado, até agora. Sim, até agora, porque Ted estava ouvindo os pássaros de novo. Fora isso, novamente encontraram digitais na cena do crime que batiam com as digitais de Ted. Com tudo isso, ele questiona Alan por que ainda não o tinham prendido. O xerife disse que estava evitando que isso acontecesse porque não achava que ele iria fugir, considerando o quanto era conhecido. Meio que não tinha onde o Ted pudesse se esconder. Desse modo, ele achava melhor Ted ficar com a família enquanto a investigação seguia seu curso. Alan não estava nem a favor de Ted nem contra ele. Tudo que o xerife queria era resolver essa situação, o que significava chegar à verdade. Olha, eu acho bem difícil comprar essa parte da história. Não parece fazer sentido que o Ted não fosse preso, ou que a história não vazasse para a imprensa, considerando que ele tinha se tornado bem famoso. Eu não sei se no livro o King desenvolve esse argumento melhor, mas enfim, aqui ficou meio difícil de comprar essa ideia. Seja como for, o protagonista sentia que tinha algo errado com ele. Ted começa a se questionar se poderia ter feito todas essas coisas sem nem sequer se lembrar. Afinal, recentemente ele vinha tendo uns lapsos de memória. A próxima vítima é Miriam, a agente de Ted. O assassino faz com que ela ligue para o escritor, assim Ted saberia o horror que ela experienciou antes de morrer. Com tudo isso, Alan é chamado por Ted, que lhe conta o que aconteceu. E acima de tudo, o protagonista diz que acha que sabe quem é o assassino. Ele dá algumas descrições do personagem do livro que escreveu sob o pseudônimo de George Stark. Ted estava falando de Alex Machine, porém sem falar o nome exatamente. De algum modo seu personagem tinha ganhado vida, mas ele não sabia como. Enquanto isso, o jornalista Mike também é visitado pelo assassino. Mike também é morto e a polícia é chamada. Só que os oficiais são muito incompetentes, porque quando eles entram no prédio e veem o corpo do jornalista, um sujeito muito estranho, que era o assassino, desce o elevador. E eles veem o sujeito descendo, mas nem pensam em ir atrás dele ou passar um rádio, pedindo para os outros policiais irem atrás do suspeito. É impressionante o nível de burrice. Quando Alan e Ted falam pessoalmente, o escritor deixa claro que achava que Alex Machine, o personagem de seu livro, era o responsável pelas mortes. Evidentemente, Alan tem muita dificuldade em entender isso. E com razão, porque soa insano. Eu na situação dele ia pensar, esse cara deve ser um assassino com traços de esquizofrenia, eu vou meter ele na cadeia. Só que ainda assim o Ted não é preso. Ele tem muita sorte, é impressionante. Ted imagina que seu outro agente seja o próximo alvo. Assim ele avisa a polícia que coloca oficiais de guarda na casa dele. Só que aqui a gente tem o ápice da estupidez. Seguinte, Rick volta com 2 policiais para sua casa. Legal. Só que daí os oficiais acharam estranho o fato de não ter 2 agentes lá como mandava o protocolo. Aí eles falam, calma aí, vamos dar uma olhada para ver se tá tudo bem. Só que os caras, eles entram tipo na sala, dão uma olhada e falam, ah, tá tranquilo, vamos embora. Meu amigo, que tal vocês olharem todos os cômodos? Não, eles não fazem isso. E daí o Rick entra em casa sozinho e tipo no quarto ele acha o corpo dos 2 policiais mortos. E logo em seguida ele também é morto pelo assassino que ainda estava ali dentro. Se os caras só tivessem feito uma vistoria decente, poderiam ter evitado essa parada toda. O lado bom disso, né, é que dessa vez o Ted tinha um álibi forte.
pois na hora em que o Rick morreu ele estava em casa. E como tinha uns agentes de segurança ali na casa dele, eles conseguiam atestar isso. Mas Alan também diz que não dava para tirá-lo da lista de suspeitos, porque ele poderia ter um cúmplice. O que faz sentido até. Só não havia muitos motivos aparentes para ele sair matando toda essa galera e ainda por cima com um cúmplice, né? Mesmo que ele fosse louco, porque outra pessoa ajudaria a praticar esses crimes. Seja como for, outro fato que vale a pena mencionar é que além de policiais de guarda na casa do escritor, também foi instalado um sistema de alarme para o caso do assassino vir atrás dele. Acontece que não muito tempo depois o vilão liga para a casa de Ted. Ele disse que tinha terminado seu trabalho e agora iria embora. Mas Ted sabia que era mentira e que o assassino não iria só sumir. Não, ele queria outra coisa. Queria o escritor, embora este último não soubesse por que exatamente. Em outro momento, quando Ted estava no mercado, ele recebe outra ligação do assassino. Dessa vez ele pede para o autor continuar a escrever sobre Alex Machine. Parece que o fato de Ted não escrever mais sobre o vilão estava minando as forças dele. Assim, Alex Machine avisa que se Ted não continuar a escrever, ele irá atrás das pessoas mais importantes para o escritor, sua esposa e filhos. Isso mesmo, o assassino estava se deteriorando, sua pele começa a exibir feridas e de dentro delas vemos saindo tinta. Sua força vinha da escrita e da ficção desenvolvida por Ted, de modo que sem ele, Alex Machine não existiria. Ted vai falar com o médico que o operou anos atrás, e ele conta ao doutor que estava sentindo a mesma coisa que sentiu naquela época. O médico o examina e diz que tudo parece bem com ele. Além disso, o homem também relembra como aquele dia foi estranho, especialmente por uma coisa. Quando fizeram a cirurgia de Ted, um bando de pardais se chocaram contra as janelas, gerando um caos completo. Ninguém nunca conseguiu explicar o que aconteceu com aqueles pássaros. Bom, só que não estavam apenas o escritor e o médico ali. Alex Machine também estava e ele consegue matar o doutor sem que o Ted perceba. Quer dizer, ele só percebe quando o assassino foge em seu carro. Em seguida, Ted liga para a esposa e diz para Lily sair de casa e se esconder em algum lugar onde nem mesmo ele saiba onde é. Ted tinha ciência de que tudo o que ele sabia, o assassino também tinha conhecimento, visto que os dois tinham essa conexão bizarra. Daí a importância em ele próprio não saber para onde Lily e os bebês iriam. Só que Alan Pangborn diz que não pode deixar Lily ir a lugar algum. Além disso, a esta altura ele começa a pensar que tenha sido um grande erro não ter prendido Ted de imediato, especialmente quando soube sobre a morte do médico que tinha sido visitado pelo escritor. Bom, o protagonista vai visitar uma amiga sua médica, a Reg de Lesseps, a quem tinha pedido que estudasse sobre pardais, pois ele acreditava que os pássaros tinham um papel fundamental em tudo isso. Reg descobriu que os gregos viam tais aves como condutores dos espíritos, levando-os para o mundo dos mortos e vice-versa. Ela achava que algum espírito tinha sido trazido pelas aves do mundo dos mortos para o mundo dos vivos, e tal entidade utilizou o gêmeo absorvido por Ted como um receptáculo. Fora isso, Ted inconscientemente, ao criar o personagem Alex Machine, desejou que ele fosse real, e seu desejo o fez se materializar. Mas perceba, ele só realmente tomou uma forma física após Ted matar George Stark simbolicamente e parar de escrever, porque isso significa o fim da existência dessa entidade. Porque sem a escrita e a criatividade de Ted, a força que o mantinha existindo se dissiparia, levando-o para o esquecimento. Assim, Alex Machine começou a matar as pessoas ao redor de Ted para mostrar que ele não pouparia esforços e machucar aqueles que ele ama caso Ted não fizesse o que ele queria. Em primeiro momento, parecia que ele queria que Ted continuasse a escrever, mas Reg percebe que, na verdade, a coisa quer algo muito mais perturbador. Os pássaros iriam voltar para recuperar a alma que não deveria estar ali, que no caso era a alma do assassino. Então, para evitar isso, o vilão iria tentar tomar a vida de Ted e de algum modo fazer com que ele fosse levado pelos pássaros para o mundo dos mortos. Desse modo, Beaumont tinha que tomar cuidado, pois sua própria existência poderia estar em jogo. Outra coisa que ficou claro é que Alex Machine não poderia machucar Ted. Afinal, se ele matasse seu criador, ele próprio deixaria de existir. Então, o jogo dele seria fazer os pássaros levarem a alma de Ted para que assim ele pudesse continuar no mundo físico. Mas eu fico pensando, será que não dava pro Ted matar o vilão com a escrita? Ele criou Alex Machine com a escrita, certo? Então eu imagino que ele pudesse escrever uma história em que o assassino morresse. Assim poderia se ver livre dele. Me parece que faz sentido essa solução, de todo modo, isso não é colocado para debate no filme. Bom, acaba que a esposa e os filhos do protagonista são sequestrados pelo assassino, o que novamente provou a ineficiência da polícia que não conseguiu impedir que isso ocorresse, mesmo com vários oficiais vigiando a casa e um sistema de alarme no lugar.
Ted sabia que Alex estaria na sua casa de campo e vai lá confrontá-lo. Quando você escreve, não é tão necessário o apelo visual, afinal você está lidando com a imaginação do leitor. Essa é uma diferença muito significativa entre a mídia escrita e a mídia visual. De algum modo é necessário adaptar e achar um jeito de contornar essas particularidades quando vai transpor de uma mídia para outra. E por que eu estou falando disso? Porque eu acho que essa adaptação não foi bem feita aqui. Eu não li o livro, mas cara, visualmente é bem fraco o final desse filme. O clímax são dois caras sentados numa cadeira escrevendo, e eu nem entendi bem qual era o lance. Parece que o assassino queria que o Ted escrevesse para que assim ele pudesse ganhar mais poder ou permanecer existindo. Só que em algum momento o vilão começa a escrever por si próprio e isso vai lhe dando mais força, enquanto que Ted parece perder a sua propriedade de ser alguém real, para se tornar um personagem ficcional. Inclusive vemos tinta saindo dele. É como se o vilão estivesse ocupando o lugar real que antes pertencia a Ted, conforme ele vai escrevendo. Mas se for assim ele poderia ter começado a escrever sozinho, né? Eu sei lá, esse final é bem confuso. De todo jeito, em algum momento, o protagonista ataca o assassino e daí os dois começam a lutar. E como o Ted se nega a continuar escrevendo, os pássaros surgem para reclamar a alma que pertence ao mundo dos mortos. Desse modo, o protagonista não precisa fazer nada. Os pássaros sozinhos começam a invadir a casa e comer a carne de Alex Machine, pedaço por pedaço, até nada sobrar. Alan Pangborn aparece no meio da confusão e vê aquela profusão de pássaros. Por fim, após os pardais reclamarem a alma errante, eles vão embora. No horizonte vemos um brilho místico se formando. E assim acaba o filme. Eu achei meio confuso alguns aspectos da história, por exemplo, essa dualidade de que o Alex Machine quer, em primeiro momento, que Ted escreva para que ele continue a existir, e depois ele muda de ideia e passa a querer tomar a vida do autor. Sei lá, me pareceu mal explicado isso no filme. Tem também o lance dos pássaros serem o condutor de um espírito, mas ao mesmo tempo foi a mente de Ted que criou o assassino. Tipo, o vilão, ele é um espírito ou uma ficção que ganhou a vida através do autor? Podem ser os dois? Até pode, mas sei lá, fica meio confuso, né? Enfim, essa história me gerou muitas perguntas. Além disso, me pareceu que o protagonista teve pouco papel na resolução. Parece que se ele não fizesse nada, o assassino iria perder a energia, até por fim ser levado pelos pássaros. Talvez o livro seja melhor desenvolvido, mas o filme ficou meio confuso. Bom, por este vídeo é isso, nos vemos no próximo e tchau! Porra, deu uma chovida aqui, eu tive que gravar com a chuva. Aí ficou o barulho da chuva.